Sua dimensão calendário está com os anos bissextos corretos? Ou tem dia 29 de fevereiro em anos que não é bissextos? Então hoje eu vou mostrar para você como utilizar a função do Power Query que ninguém nem imagina que existe, função Sleep Year, função que valida se o ano de suas datas é bissexto ou não. Então, bora pro vídeo. Vamos então aqui para o nosso exemplo. Eu tenho um exemplo contendo uma tabelinha com algumas datas, e dessas datas, alguns anos são bissextos. Então vamos então adicionar aqui uma coluna personalizada, e aqui o nome da minha coluna eu vou colocar é ano bissexto. E aqui no nosso bloco de fórmula eu vou digitar date sleep year. Vou apertar a tecla Tab, abrir o parênteses, vou adicionar aqui a minha coluna de data e vou fechar meu parênteses. Vou dar um OK. Então veja que para cada registro aqui das minhas datas, ele pega o ano e verifica se o ano é bissexto ou não. Para 2020, foi um ano bissexto. 2021, 2022 não foram anos bissexto. Porém, 2024 já foi um ano bissexto. Tá, mas como é que nós identificamos se o ano é bissexto ou não? A gente também tem uma outra lógica bem simples de identificar se o ano é bissexto, verificando se ele é divisível por 4, por 100 ou por 400. Como assim? Vamos entender melhor. Eu vou aqui criar uma outra coluna personalizada para me extrair o ano das datas. Ano. Vou trazer aqui Date Year, para retornar o ano das minhas datas. Vou trazer aqui a minha coluna de data, fecho parênteses e clique em OK. Agora eu vou atribuir um tipo de dado à nossa coluna, pois ele não consigo identificar. Veja que ele está aqui, ABC123. Nós podemos vir aqui então simplesmente no nosso último parênteses, que termina a nossa função addColumn, e colocar aqui int64type, que é o nosso dado do tipo inteiro. Veja que ele modificou aqui de ABC123 para 123. Então a nossa coluna aqui está como número inteiro. Agora eu vou criar aqui uma outra coluna personalizada, onde eu vou colocar aqui é divisível por 4? Divisível por 4. E aqui no nosso bloco de fórmula eu vou utilizar uma função chamada numberMod. O que faz a função numberMod? A função numberMod vai me trazer o resto da minha divisão. Então primeiramente eu vou trazer aqui o ano, vírgula, se é divisível por 4. No momento que eu clicar aqui em OK, veja que ele nos trouxe aqui alguns números. Ele trouxe aqui 0 para 2020, 1 para 2021, 2 para 2022 e 0 para 2024. O que isso quer dizer? Quer dizer que 2020 dividido por 4, o resto da minha divisão é 0. 2021 dividido por 4, ele vai ter um resto, vai ser 1, alguma coisa. Aqui ele está me trazendo o número inteiro. 2022 é a mesma coisa. 2022 dividido por 4, ele me trouxe aqui um resto. Trouxe aqui 2, vai ter vírgula e algumas casas decimais. Então, com essa coluna, nós temos aqui a nossa primeira condição, se o ano é bissexto ou não. Eu vou criar aqui uma outra coluna personalizada e vou colocar é divisível por 100? Divisível por 100. E aqui eu vou colocar a mesma função, numberMod, e aqui eu vou trazer a minha coluna ano e eu vou colocar aqui o número 100. Então ele vai pegar aqui cada ano, dividir por 100 e vai me trazer o resto. Vou clicar aqui em OK. Veja que ele me trouxe, então, restos de divisões. 2020 dividido por 100, ele vai me retornar aqui um resto. Inclusive ele trouxe resto de divisão para todos os anos. E então aqui nós temos a segunda condição para identificar se o ano é bissexto. E por fim, eu vou adicionar aqui então uma nova coluna personalizada, se é divisível por 400. E aqui eu vou trazer a mesma função, numberMod, onde ele vai me trazer aqui o resto da divisão. Eu vou colocar aqui a coluna ano, vírgula, e o número 400. Vou fechar aqui o meu parênteses e dar um OK. E aqui nós temos a última condição para identificar se o ano é bissexto ou não. Aqui eu tenho uma tabelinha bem simples no Excel para entendermos como funciona a regra do ano bissexto. Selecionando aqui o ano de 2000, vou pintar aqui de amarelo. Veja que nós temos aqui, ele é divisível por 4? Sim. Ele é divisível por 100? Também. E divisível por 400? Também. Então ele é um ano bissexto. Já o ano de 2020, vou colocar aqui de uma outra cor, vou colocar aqui um cinza. O ano de 2020 é divisível por 4? Sim. É divisível por 100? Não. E por 400? Também não. Mas ele é um ano bissexto. Se eu pegar aqui o ano de 1900, ele é divisível por 4? Sim. É divisível por 100? Sim. É divisível por 400? Aí já não. E o ano de 2100? Ele não é um ano bissexto. Por quê? 2100 é divisível por 4, porém é divisível por 100, mas não é divisível por 400. Então qual que é a regra?
E para quem ainda tem dúvida matemática, o que é um número divisível pelo outro? Um número é divisível pelo outro quando a divisão entre eles não deixa resto. Ou seja, o resto é zero. Isso é a base matemática para identificar a divisibilidade. Para não ficar em dúvida, temos aqui a seguinte regrinha. O ano é bissexto quando o ano é divisível por 4. Mas se ele for divisível por 100, ele não é um ano bissexto. E se ao mesmo tempo ele for divisível por 400, ele passa a ser ano bissexto. Como exemplo, nós temos aqui o ano de 2000. Ano de 2000 é divisível por 4. É ano bissexto. É divisível por 100? Sim, também. Então, seguindo o segundo critério, ele não é um ano bissexto. Mas ele é um ano divisível por 400. Então, ele passa a ser um ano bissexto novamente. Já ocorre uma situação inversa se nós olharmos aqui para o ano de 1900. 1900 é divisível por 4? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é divisível por 100. Então, ele não é um ano bissexto. Mas ele é divisível por 400? Não. Então, ele não é um ano bissexto. Então lembre-se, use a função sleep year para filtrar as datas 29 de fevereiro com segurança ou aplique as regras de divisibilidade por 4, 100 e 400. E aí, curtiu essa dica? Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e, obviamente, não se esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo conteúdo.